Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus e seguidores da rede social, mais uma vez eu quero lhe agradecer por tudo que Deus tem feito conosco. Eu quero também agradecer as pessoas amigas que estão curtindo os meus vídeos e parabenizar cada um que está aprendendo a Palavra de Deus. Talvez que você não acha aparência na minha pessoa. Talvez que você me ache eu chato, um pouco meio chato. Mas você já soube descobrir ouro? Coisa importante. O conhecimento nos carrega na mente. Nós aprendemos a cada dia com a palavra de Deus. E a experiência da vida. Eu sou pentecostal até o osso. Jesus me deu da sua graça. Eu tinha desde de 1984. Agora, eu não faço coisa para me amostrar. Eu uso para minha necessidade. Eu creio que você tem visto os acontecimentos desses últimos dias. O que está acontecendo. Em 1948, ou 49, Israel passou a ser um país. A idade do homem foi resumida em 120 anos. No Salmo, o salmista disse que o homem viverá até 70, depois disso é canseiras e fadiga. Os que passar com a sua robustez, sua força, né, a sua fortidura, ele pode chegar até 80, mas é canseira e fadiga. Foi resumido em 70. Israel, 1949, passou a ser reconhecida. Agora, há 70 anos, Israel recebeu a capital. Cumprimento da profecia. Jerusalém passou a ser capital de Israel. É a palavra de Deus se cumprindo cada dia. Você está observando? Os homens não, mas os servos do Senhor estão de atalaia. Vendo. Quem é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Examine a palavra de Deus. Que cada uma história na Bíblia tem um significado. Deus fez com que César fizesse um censo. Nesses últimos dias, Deus pegou um presidente para formar Jerusalém como a capital de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É a palavra de Deus se cumprindo. E muitas histórias vêm acontecendo, como o estrondo da barragem de Brumadinho. Aquele desespero que levou muita alma. Estourou. Muita gente está abalado com aquilo. A caída do helicóptero, que matou 2 no centro de São Paulo. Deus, ele está falando que ele é soberano. E
o homem não é nada. O soberano é Deus. Quando o homem pensa que é, ele não é nada. O homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Os engenheiros fazem as coisas, mas só com um dedinho se estoura. E dá aquele desespero toda. Porque o grande é o Senhor. O dono da terra é Jesus. Ele disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Não sobrou poder para ninguém. Não coloque a sua certeza naquilo que não é certo. Mas procure se chegar a Jesus. Cada uma história que Jesus contava tinha um significado. Você sabia disso? As parábolas que Jesus ele contava, cada uma tinha um significado. As parábolas eram uma história que Jesus contava. Jesus contou a parábola dos talentos. Qual é o significado? A parábola dos talentos mostra como não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Os verdadeiros seguidores de Jesus aproveitam as oportunidades e obtêm um bom resultado. Os falsos seguidores desperdiçam tudo o que recebem. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, aproveite as oportunidades. Aproveite enquanto você está com vida, porque depois da morte não tem mais salvação. É duro esta palavra, mas é a verdade. É uma palavra que ninguém quer ouvir, mas é a verdade. Depois da morte não precisa acender vela de 7 dias, não precisa chorar, não precisa se lamentar e nem pedir para ninguém ir para bom lugar. Lá já tem muita gente. Fica lá depois de Cortês. Lá tem muita gente já. Ninguém pode mais andar lá em bom lugar. O bom lugar é você quem faz. O bom lugar quem dá é Jesus. Se você aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Não tem essa história, fulano era bonzinho, ele vai para bom lugar. O povo já não aguenta mais de tanta pessoa lá, em bom lugar. A caatinga de carniça que está lá. Uma parábola é uma pequena história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus contou a parábola dos talentos para explicar o que vai acontecer quando ele voltar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A parábola dos talentos, na parábola dos talentos, um homem rico entregou seus bens, os cuidados de 3, e disse aos servos, antes de partir em viagem, ao primeiro, ele deu 5 talentos de ouro. Você sabe qual era o peso de um talento? Um talento era uma cerca. Não é coisa positiva, é uma cerca de 34 quilos de ouro. Veja que riqueza. Veja que quantidade de ouro. 34 quilos de ouro. Veja quanto é uma grama de ouro. O valor dela. Era uma fortuna na época. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos. 64 quilos de ouro.
E ao terceiro ele deu 1 talento, 34 quilos de ouro. Ele distribuiu o dinheiro dessa maneira, porque conhecia as capacidades de cada um. Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Deus conhece a tua capacidade. Deus conhece a minha capacidade. Ele sabe qual é o peso que eu posso, ele sabe qual é o peso que tu pode. Ele sabe qual é a prova que tu aguenta. E ele sabe qual é a prova que você não aguenta. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 15. Os 2 primeiros servos investiram o dinheiro e conseguiram duplicar o que tinha recebido, mas o terceiro servo cavou um buraco no chão e enterrou o ouro. Um dia, passando muito tempo, o patrão voltou e chamou seu servo para prestar conta. Cuidado que nós vai prestar conta. O primeiro servo mostrou como tinha duplicado seus 5 talentos, a tua capacidade. Deus entregou uma capacidade a você. Procure desenvolver ela. E seu Senhor recompensou. Mateus 25, versículo 19 a 21. O segundo mostrou como tinha duplicado seus 2 talentos e também foi recompensado da mesma maneira como o primeiro. O terceiro servo desenterrou seu talento de ouro e o entregou de volta ao patrão. E ele se desculpou dizendo que não quis fazer nada, porque tinha medo da severidade de seu senhor. Mateus 25, 24 e 25. Mas o Senhor ficou muito zangado com o servo. Mesmo tendo medo, teria sido fácil e seguro emprestar o dinheiro a juro ao banco. Ele tinha desperdiçado uma grande oportunidade. Por isso o patrão mandou tirar o talento dele e dar aos servos com os 10 e lançar o servo ruim nas trevas. Mateus 25, versículo 28 a 30. O significado da parábola. Na parábola dos talentos, o homem rico representa Jesus. Depois que ressuscitou, ele deixou a terra, mas confiou sua missão, sua autoridade e seus dons aos seus seguidores. Mateus 28, 18 a 20. Nosso trabalho como seguidores de Jesus é trabalhar para a glória de Deus, investindo tudo que recebemos dele. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Jesus dá tesouro a cada um de nós. Sua palavra, o Espírito Santo, amor, dom, e com esse tesouro vem a responsabilidade de os administrar bem. Jesus conhece nossa capacidade e não nos dá mais do que conseguimos. Administrar, cada um, ele dá de acordo com a sua habilidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. Existem muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas nem todos são verdadeiros. Seguidores. A fé sincera se revela nas atitudes e ação. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Aquele que crê em Jesus aproveita o que ele lhe dá e usa tudo para
expandir o reino de Deus. Cada um faz o que consegue com os recursos que Deus lhe deu. E Deus ajuda a multiplicar. Os falsos seguidores são como o servo inútil. Ele não ama a Jesus. Sua verdadeira motivação é o medo de um Deus severo. Pensa que estão obedecendo a Deus, mas não entende as maravilhas e bênção do amor de Deus. Como seu coração não é realmente dedicado a Deus, ele não aproveita o que Deus lhe dá e trabalha de mau agrado. No fim dos tempos, quando Jesus voltar, ele fará distinção entre os verdadeiros e os falsos seguidores. Ele vai dividir. Ele recompensará os verdadeiros seguidores que fizeram o que puderam, segundo a sua capacidade, tendo pouca força, não negaste o meu nome, Apocalipse, com a glória do céu. Mas os falsos seguidores que mostraram por suas ações que não foram transformados por Jesus, serão castigados com o fogo do inferno. Eu conheço bem as tuas obras. É Jesus quem vai dizer isso. Não é a minha pessoa. Não é o tal fulano. Não precisa você se apresentar bonito diante do seu pastor. Ter medo mais do seu pastor do que de Jesus. Jesus é o Salvador. Somos apenas ministros da sua palavra. Nós não somos dono da igreja. Quem comprou a igreja foi Jesus. Com seu sangue, com seu sacrifício. Também para seguir a Jesus não é obrigado ter sacrifício, fazer sacrifício. Não, é somente crer, aceitar. A salvação é pela graça. Isto não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Isso não vem do homem, mas é de Deus. O verdadeiro cristão, ele guarda o seu depósito. O verdadeiro cristão, ele reconhece que Jesus é Senhor de toda a terra. O verdadeiro cristão, ele não faz, ele deixa Jesus fazer. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Tem pessoas que ele quer ser cantor, ele quer ser pastor, ele quer ser crente, ele quer ser tudo, mas ele não deixa Jesus aparecer em sua vida. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E que os irmãos aproveitem muito esses estudos. Se gostar, mande a sua curtição. E se não gostar, mande também a sua curtição. E que Jesus nos ajude e nos abençoe e nos dê aquilo que está previsto. Que no seu arrebatamento nós subiremos junto, cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus. Amém.